O vício em jogo já foi um problema muito grave aqui no Brasil. Já foi uma questão de saúde pública, tanto que em 1946 ele foi proibido. Agora, depois de muito tempo, a gente começa a ter uma discussão para ir legalizando algumas coisas. A gente já teve alguns projetos de lei anteriormente que começaram a abrir um pouco mais essas possibilidades, mas agora existe uma nova possibilidade. A gente tem visto um aumento de apostas esportivas e de jogos, principalmente nos smartphones, nos celulares e tal. Será que isso abre o caminho para um novo problema de saúde pública como o que a gente já teve? É isso que a gente vai discutir no episódio de hoje do Pareamento. Meu nome é Henrique Ângelo, eu sou cientista comportamental e host do Pareamento. Esse é o Pareamento, um projeto do Instituto Par para estabelecer uma conexão entre as ciências do comportamento e outras áreas da sociedade. Para discutir o vício em jogo e se isso é um problema de saúde pública, eu chamei duas convidadas muito especiais. Eu chamei a Isabela Coelho e a Bruna Lopes. Obrigado por vocês terem topado estar aqui. Obrigada. Valeu. Vou apresentar primeiro a Isabela, depois a Bruna, tá? A Isabela, ela é psicóloga, formada pelo Mackenzie, neuropsicóloga, pelo Albert Einstein, né, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, psicóloga e pesquisadora no Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso do Hospital das Clínicas, certo? Certo. Perfeito, cara. Obrigado demais. Imagina, um prazer. Ó, e a gente tem a Bruna, que é quase copia e cola, né? Verdade. Muito parecido. Então, ela é psicóloga pelo Mackenzie também, é neuropsicóloga pela USP e é psicóloga e pesquisadora lá no Ambulatório de Transtornos do Impulso do HC também, né, Bruna? É isso? Exatamente. Então tá, obrigado, gente, por ter topado. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que eu sempre fico pensando que jogo a gente joga muitas vezes como parte de entretenimento e tal, né? Mas quando que a gente começa a perceber que uma pessoa tá viciada em jogo? Então, tem dois sinais que eles são os principais, né? Pra gente começar a perceber que aquele jogador, ele tá apresentando uma dependência no transtorno do jogo, voltado para jogos de azar, né? Sempre bom a gente reiterar ali que a gente vai falar sobre jogos de azar, não outros jogos de videogame, né? Certo. Mas esses dois pontos principais, ele é quando o jogador, ele tenta recuperar aquelas quantias de dinheiro que ele perdeu apostando, só que apostando ainda mais. Então, já dá pra perceber que fica ali num looping. E a outra questão que também é muito importante é o fato dele ter algumas tentativas mal sucedidas de parar de jogar. Só que além disso, né, tem alguns fatores psicológicos que a gente trabalha muito, muito em cima no ambulatório do jogo, que é aquela irritabilidade, o paciente já começa a ficar muito bravo por ter que parar de jogar. O fato dele usar o jogo para lidar com algumas emoções negativas, né, frustração, tristeza, uma ansiedade. E também, principalmente, o fato dele ficar com aquele pensamento no jogo de uma forma muito recorrente, muito persistente. Então, ele fica pensando praticamente o dia todo sobre o jogo. Tá. Tipo, pra eu sacar, assim, tá? Então, vamos supor, eu junto com um grupo de amigos pra jogar pôquer, aí a gente fala, vou apostar aqui um pouquinho e tal. Não é vício em jogo, você faz isso eventualmente e tal, é tranquilo. Só pra deixar o pessoal tranquilo que tá ouvindo, né? Exato. Nem todo mundo que joga vai se tornar um jogador compulsivo. Tá. Inclusive, 1% da população brasileira, na última estimativa que a gente tem, vai ter o transtorno do jogo, né? Então, a gente precisa separar que existe o jogador social e o jogador compulsivo. E como a Isa colocou, uma diferença bem significativa é essa tentativa de recuperar as perdas. Um jogador social, ele, nossa, perdi, acabou, vamos seguir a vida, né? Agora, um jogador compulsivo, ele vai querer recuperar aquele dinheiro. Ele quer ficar quite com o jogo, ou ganhar o valor acima daquilo que ele perdeu. Se você vai pra uma viagem pra um lugar que tenha cassino, sei lá, você vai pro Uruguai, e aí você perde, você tá ali na viagem, você fala, vou jogar só esse dinheirinho que eu reservei. Aí você vai e joga, só que aí você começa a ficar, não pode ser.
E aí você fica lá, você acaba perdendo um dia inteiro tentando recuperar aquilo, você acaba desmarcando o passeio que você tinha, sei lá, coisa assim. E isso, a gente poderia dizer que tem aí um início de um vício ao jogo, ou um episódio não é suficiente? Um episódio talvez não seja o suficiente, porque a gente classifica entre jogador social, jogador problema e aí sim, jogador compulsivo, né? Tá. O que a gente precisa observar também são as consequências que o jogo está trazendo na vida da pessoa. Perfeito. Né? Que é a consequência financeira, que é aquela que todo mundo consegue observar, mas também outras envolvidas, que são problemas familiares, que é muito frequente que acontece, muito frequente. Problemas no trabalho também e problemas legais. Então, muitos jogadores, quando estão em caso muito grave, eles podem apresentar problemas legais. Então, roubar dinheiro mesmo, né? Cheque sem fundo, esse tipo de coisa, para ter o dinheiro para continuar ali apostando. Pedir dinheiro emprestado para amigo. Dívidas. Exatamente. Tá. E isso, esse vício em jogo, pode levar até o cara, sei lá, eu fico imaginando que ele vai perder emprego, né? E começa a ficar mais difícil depois uma recolocação profissional. E como é que esse cara lida? Porque ele não sabe lidar com dinheiro no fim, né? A gente vai ver uma dificuldade da pessoa conseguir gerenciar a própria vida financeira. Exatamente. E aí, como que esse cara lida com isso, né? Não geraria mais necessidade de jogar, porque o jogo parece que é muito fácil o dinheiro, né? Ou seja, parece que quanto pior vai ficando a vida do cara, mais aumenta a necessidade dele jogar. É isso? Exato. O que a gente costuma colocar, né, até para o jogador, é que o problema dele não é problema financeiro, é problema com o jogo. Porque quando a gente faz essa separação, fica mais claro para a pessoa que a ideia não é ela só se estabelecer, né, reestabelecer financeiramente. A ideia é entender que aquilo que está trazendo esse problema para ela é justamente o jogo. Tá. Sim. Tentar entender também quais são os gatilhos, né? Por que a pessoa começou a jogar? Porque, como eu tinha mencionado, normalmente os jogadores, eles começam a jogar para mascarar alguma outra coisa. Então, mascarar ali um episódio que tá acontecendo tudo de mais horrível na vida dele. Então, ele tá numa depressão, tá numa ansiedade, tá com ideação suicida, de repente tentou um suicídio, né? E é interessante a gente trazer um dos dados que a gente pegou, de que os jogadores, eles têm um índice bem alto de ideações suicidas e tentativa de suicídio. Então, 80% dos jogadores já tiveram ideação suicida. 15% já tentaram o suicídio. Então, eles vão levando ali a situação e não vão percebendo que estão naquele problema. E eles vão precisar pedir ajuda ali para rede de apoio. Tá. E o que você tá me dizendo, então, é que esses jogadores, quando eles começam a ter esses pensamentos, essas ideações, tudo isso, eles vão precisar de apoio. Sem isso, eles não conseguem sair dessa situação. Sim. Sim. O que a gente trabalha lá no ambulatório é justamente a abstinência total para aqueles jogadores que foram, né, buscar tratamento. Porque a ideia é que realmente ele fique... É como, por exemplo, dependência de substância. Quando a gente fala de uma pessoa que tem dependência, por exemplo, com cocaína, a gente não vai trabalhar para que ela tenha redução de danos, né? A gente trabalha para que realmente a pessoa fique abstinente. É a mesma coisa que acontece com o jogador. A gente vai trabalhar para que ele tenha total controle e não volte a jogar. Né? E aí, para isso, é super importante o apoio de algum familiar, amigo, pessoas que possam ajudá-lo nisso, porque é uma necessidade do controle financeiro, né, de cartões, de crédito e tudo mais, que precisa realmente da ajuda de alguém. Né? Vocês estavam falando isso porque, por exemplo, de problemas da vida, né, que a Isabela comentou agora. Fico pensando, pessoas que... A gente está vivendo um momento, né, que tem muita gente com crise financeira, e crise financeira a gente sabe que começa a desencadear crise no casamento, problemas familiares e tal. E
Vocês acham que esse período que a gente está vivendo pode ter favorecido talvez algum aumento na tendência das pessoas a jogar, alguma coisa nessa linha? Você diz o período em relação a problemas conjugais? Não, eu penso em um período... A gente está vivendo uma recessão econômica, né, importante, acho que principalmente depois da pandemia, né? Sim. Sim. O que a gente percebe, né, que levou a muita gente a jogar são diversos fatores, né? Então, primeiro, em 2018, a gente teve a legalização das apostas esportivas, né? Sem a regulamentação, isso é importante colocar. Então, só foi legalizado, todas as apostas esportivas estavam ali, todas as casas estavam autorizadas, né? Sem nenhum critério, né? Nossa, como é que foi isso? Foi, assim... o Congresso só aprovou o negócio sem estudo nenhum, sem nada. Exato, sem envolver, por exemplo, alguém da área da saúde para pensar em estratégias para evitar que as pessoas tivessem problemas com o jogo. Nossa. E aí, então, primeiro começa por aí, né? Aí depois, em 2020, a gente teve a pandemia. Então, as pessoas ficaram em casa, muitas pessoas realmente perderam o trabalho, ficaram sem perspectiva, né? E a gente viu que, por exemplo, álcool, cigarro, teve aumento. A aposta, no geral, seguiu esse caminho também, né? Aí, depois, em 2022, a gente teve a Copa, né? E aí a gente viu um boom, né, de propagandas relacionadas à aposta esportiva, né? E só em 2023, né, ano passado, que a gente teve uma regulamentação, né, que ainda está sendo discutida e tudo mais. Então, todo esse período, né, todas essas datas, né, que eu coloquei, eu acho que foram importantes para que tivesse um aumento, né? Acho não, teve realmente aumento. A gente lá no ambulatório está acompanhando. Vocês estavam falando que vocês não têm mais horário para atender. Né? Exato. E a gente atuou na pandemia, então a gente estava vendo o crescimento. Exato. A gente estava vendo a tragédia ali anunciada. Exatamente. E até eles conseguirem regulamentar, muitas pessoas já perderam quantidades exorbitantes de dinheiro. Então... Quanto que uma pessoa gasta no jogo? Assim? Tem gente que faz. Varia muito. Mas de muita milhões. Você tá brincando? Sim. Milhões? Sim. É porque assim, a gente acredita... de fato, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas de baixa renda, né? Mas tem também jogadores, né? Que são empresários, né? Que tem uma boa renda, né? E a gente recebe esse tipo de casos de pessoas... empresários e tudo mais, e que mesmo assim tem problemas tão significativos que fale, que, né, enfim, começa a ter problemas psicológicos, né, por conta do envolvimento do jogo, embora muitos já tinham problemas psicológicos antes, né. Então, é isso, a gente percebe que é exorbitante. Porque tem um ponto que vocês comentaram, né? Que nem você falou, na pandemia. Você começa a ter problemas, né? De qualquer pessoa que lembra um pouco da pandemia, eu às vezes prefiro nem lembrar, assim. Cara, é uma convivência muito grande, com um período de ansiedade muito grande. Você tem um vírus que tá do lado de fora, que sai no jornal que tem um monte de gente que tá morrendo, você tá ali preocupado, né? Eu lembro o quanto que a gente... lavava compra, né? Na pandemia. Nossa. Passava álcool em tudo. Nossa, então, lavar compra, era assim, um monte de... Acho que algumas práticas, até algumas pessoas eu vejo mantendo, né? Eu vejo muita gente usando mais álcool em gel hoje em dia. Pessoas com ansiedade social. Muita, né? Sim. Cara... O pessoal não saiu mais de casa depois disso. Uma galera ficou em casa. Exato. Então, pensa, né? Você tá em casa... já tá com várias situações complicadas, né? Na vida pessoal, vida profissional. E tem um jogo aparentemente divertido. Inofensivo. E que você pode socializar, né? Porque na pandemia todo mundo precisava socializar. Sim. Exato. E que, poxa, eu vou ganhar dinheiro, né? Sendo que você tá com risco de perder o emprego, tá aumentando... Nossa, gente. Um escape ali. Uma ilusão de um escape. Exato.
É a forma. E assim, né? E a gente viu o quanto que, beleza, foi legalizado o quê? As apostas esportivas. Mas, que nem eu brinco com eles, é o cavalo de Troia. Lá dentro você encontra várias outras coisas. Por exemplo, caça-níquel online, o jogo do tigrinho, né? Esse não é legalizado, mas tava rolando aqui, aí, agora, né? Que não tem sede aqui, né? Que são os paraísos fiscais. Exato. Então, é meio terra de ninguém ali. Cara, você sabe que eu tava... Eu pesquisei, né, no YouTube, no Spotify, pra ver o que já tinha tido de podcast sobre. Grande parte como se dá bem no jogo do tigrinho. Sim. Galera, eu nunca entrei, eu não sei, eu não conheço o tigrinho. Faz bem. Nunca me interessou. Melhor por você. O que é o tigrinho, assim? Ele é um caça-níquel, só que no celular, sabe? Que é aquela roleta. É nesse nível? Exato. Você aperta lá a alavanca, o negócio gira e aparecem os desenhos lá dos tigres pra você ganhar algum prêmio. Né? É assim que funciona. Eles só transferiram da máquina física que você encontrava, né? Encontra ainda, né? Em bares, lá escondidinho. Agora tem no celular. Convenhamos, né? Ele é bem chamativo. Então, ele tem várias cores, vários sons, bichinhos. Então, ele parece inofensivo mesmo. E criança, hein? Exato. Pois é. Você falou disso, eu acabei de me preocupar com isso. Exato. Né? Inclusive, teve propaganda, acho que no TikTok, em alguma plataforma, em que as crianças estavam falando sobre esse jogo do tigrinho. Jogos de caça-níqueis. E a gente foi fazer uma palestra numa escola, né? Pra falar com os jovens, as crianças e os adolescentes. E a gente já percebeu que muitas das crianças, elas jogam ou veem os pais jogando de uma forma... na teoria, né? Na cabeça deles, de uma forma mais recreativa. Então, continua ficando ali naquela posição de inofensivo. E aí eles falam que a maior parte dos pais... ganha quantidades exorbitantes. Mas ninguém fala quanto que eles perdem nesse meio do caminho. Então, qual que de fato é o lucro com você jogando, né, nessas plataformas? A gente tava conversando aqui um pouco antes, vocês comentaram, né, que ninguém fala quanto perde. Sim. Até porque esses jogos, eles também têm uma mecânica para que as pessoas percebam muito mais os seus ganhos do que as suas perdas. Por exemplo, esse jogo do... Pode falar, jogo do tigrinho? Já tô falando. Todo mundo fala, né? Esse jogo, por exemplo, quando a pessoa ganha, faz um barulhão. Até os adolescentes falaram, nossa, dá pra acordar até os pais com o barulho que faz. Agora, quando perde, não tem nenhum chamativo. Né? Então, isso é o viés ali envolvido para que a pessoa fique muito mais atenta aos ganhos do que às perdas. Não, e assim, faz sentido um jogo, ele né, o jogo, falando num behaviorês aqui, né, o jogo, ele é uma programação de esquemas de reforçamento, ou seja, né, como é que você organiza as relações lá para que a pessoa permaneça mais tempo. E, sei lá, né, saiu até aquele o Dilema das Redes do Netflix, não sei se vocês assistiram. Eu não assisti, só ouvi falar. Vou te dar spoiler, pode? Pode, tudo bem. É pra mim e pra quem vai assistir. Exato, spoiler em geral. Mas lá eles discutem justamente como que esses esquemas de reforçamento funcionam no Instagram, né? Que você fica rolando, de vez em quando aparece um gatinho fofo ali e pronto. E isso é o suficiente pra manter você horas vendo ali no Instagram mesmo que não apareça nada muito interessante. Que é bem irrisório, assim, né? E me pareceu que o jogo que vocês estão descrevendo usa as mesmas estratégias, né? Sim, e aí tem outro ponto, né? Além da pessoa, às vezes, ganhar e às vezes perder, às vezes ela quase ganha. Então, esse eu acho que é um outro reforçador pesado. Sim, então gera uma expectativa na pessoa. Poxa, se eu quase ganhei... Talvez, que a gente chama, né, de distorção cognitiva relacionada ao jogo. Se eu quase ganhei, então eu estou próximo de ganhar. Porque eles acreditam que não tem independência dos resultados, né? Então, é outro fator que leva a pessoa a criar expectativa e manter o comportamento de apostar. E o quase ganhar, inclusive, é programado também, né? Sim. Sim. Pra você apostar de novo, né? Porque você já ganhou antes. Sim. Porque quando você baixa esses aplicativos, a ideia é que você ganhe, né? De primeira. Porque o que faria você se manter ali, se você não tiver algum tipo de reforçador?
Então, você ganha e depois você continua jogando. E aí tem os quase ganhos, tem os não ganhos, e aí depois você fica sempre na expectativa de ganhar. E antes disso, também tem o bônus, né? Que é aquele convite especial para a pessoa entrar no jogo. Ah, entra aqui, começa a jogar, você tem um bônus de um valor específico que ganhando você ganha esse bônus também. Porque quando você vai começar jogar qualquer jogo, né? Até, sei lá, jogo de tabuleiro, normalmente as primeiras rodadas, quando é um jogo mais complexo, né? Você vai fazendo para você começar a entrar em contato e aprender a mecânica. Ou seja, isso é uma coisa que é meio normal de jogo. O problema desse tipo de jogo é que ele não é só entretenimento, no fim. Exatamente. Ele tem um fator de perda ali, né? Exatamente. A gente tá falando de dinheiro, né? De valor monetário. A gente tá falando de algo que a pessoa depois usa para se alimentar, dinheiro que usa para várias outras coisas. E aí o que acontece, que a gente observa, né? E tem pesquisa que mostra, inclusive, né? Da Associação Brasileira de Varejo. Dos que eles pesquisaram, 19% das pessoas que foram pesquisadas estavam usando dinheiro que seria para fazer supermercado, para apostar. É muita coisa, cara. 19% é muita coisa. Exatamente. Sim. Fora os 3 bilhões, né, do programa do Bolsa Família que estavam sendo levados para esses aplicativos de aposta. Então, as pessoas acabavam ganhando, mas ele ia direto para os aplicativos. Até porque a gente viu agora com... Direto, você diz pelas pessoas físicas, tá? Não, isso, só pra gente... Isso. Não estamos denunciando o sistema de corrupção. Não, jamais. As pessoas que são beneficiadas... Vai aparecer, internet é foda, vai aparecer. As pessoas beneficiadas pelo chefe de família que é beneficiado. Sim, perfeito. Por favor. Denunciando o esquema de corrupção no governo. Não, mas isso é muito sério, gente. É muito dinheiro. Que é isso? A gente tem programas de transferência de renda, né? Que acho que é justamente para a gente tentar reduzir a desigualdade social. Se isso está acontecendo, esses jogos, eles inclusive, eles estão interferindo diretamente na mobilidade social das pessoas. Exatamente. Cara... Que tem sido... Que é a população mais vulnerável para começar a jogar e ter problema com o jogo. Não, e aquela estatística que vocês falaram de 1% da população, tô pensando aqui agora. Se a gente for considerar, não parece que é mais esse valor, assim, talvez seja... Parece que é mais de 1% da população que joga. Aqui, talvez que chega num nível muito pesado... É só uma parcela, né? Vamos considerar que essa pesquisa, ela é de 2010, tá? Então, isso é anterior à legalização de aposta esportiva e tudo mais, né? Mas a gente tá falando de, né, ou seja, em 2010, tinha 2 milhões já que ia pra Bolsa Família. Não. Que 1%. tinha o transtorno do jogo. Que tinha o transtorno do jogo, isso. Tá. Então deve ter esse dos 3 bilhões é desse ano, né? É uma matéria recente. Tá. Eu ia falar, nossa, isso daquela época já era, imagina agora. Não, mas, é um problema muito é importante colocar que já os jogos de azar é a terceira maior dependência, isso anterior à legalização da aposta esportiva. Tá. Já é um problema. A gente tá trabalhando toda quinta-feira para atender esse tipo de público. O que vem acima dos jogos de azar, o que é? Álcool e depois cigarro. E aí ganha de outras drogas ilícitas. Né? Caramba, cara, mais que, sei lá, crack. Exato. É um problema antigo, né? É um problema antigo, pouco falado. A gente não vê propaganda, por exemplo, como a gente já chegou a ver propaganda de dependência de substâncias, né, na televisão. Por exemplo, de álcool, a gente via aquela propaganda do risco de beber e ter acidentes de carro. Tabaco também, mas a gente nunca viu nenhuma propaganda em relação a jogos de azar na televisão.
Me veio aqui na Até- cabeça as motos são como as pessoas. O jet ski. Sabe é aquela verdade, propaganda sim. antiga? Sim, comparando jet ski na praia. Assim. Isso, fazendo aquela propaganda de álcool, né? Então já existe há muito tempo, já tem bastante disseminação dos perigos do álcool e do tabaco, mas ninguém fala sobre os jogos, né? Vocês acham que a gente começou a ter muito mais propaganda de aposta esportiva e... né, nossa, inclusive, acho que a gente teve as Olimpíadas agora. Inclusive, a gente recebeu o Eduardo Ciro, que foi psicólogo lá da COB e tal, Meu aqui. professor. Foi seu professor, Edu? Foi. Ah, boa. E eu entrei no lugar dele lá no Mackenzie. Ah, legal. Ele veio aqui e tal, a gente conversou, mas ele não falou, a gente não falou de aposta esportiva, tá? Mas só pra comentar que, cara, teve quanto atleta que foi pras Olimpíadas que começou a fazer propaganda agora, né? Exato. Essa Sim, divulgação. porque é isso, a gente não teve nenhum tipo, até então, né, porque agora tem uma nova portaria para mudar em relação a como fazer propaganda para jogos de azar, eu acho ótimo, mas até então a gente não tinha nenhum tipo de restrição, então qualquer pessoa poderia fazer propaganda de aposta esportiva, e agora mudou, pelo menos isso parou, mas antes o que era dito é que era uma forma de renda extra. Pois é. Nossa, cara, e a hora que você começa a ver uma propaganda desse jeito, agora começou assim, né? As coisas, jogue de maneira responsável. Comecei a ver umas propagandas que vão falando isso. Não sei, né? Acho que a gente sabe um pouco o efeito que gera você simplesmente falar jogue de maneira responsável. Porque a gente tá falando aqui agora que é quase como você é responsável, né? Você que se você viciar, a culpa é sua. Vamos falar um pouco sobre isso? Porque senão a gente vai ficar aqui não, o cara tá lá jogando, se divertindo, e é isso, você tá falando que isso é um problema de saúde pública? Mas não é o caso, né? Não, exatamente. A gente coloca a responsabilidade no jogador do que possa acontecer. Então, e até é curioso, né? Porque a propaganda começa com uma certa expectativa de sucesso, né? Toda aquela como eu posso dizer? Aquela venda, né? De que você vai ter sucesso com a aposta. E logo depois, mas... jogue com responsabilidade, que não diz muita coisa, né? Na verdade, pode dizer que é você que tem que se virar em relação a isso. O que eu acho importante que vai acontecer é que a partir de ano que vem, se eu não me engano, agora as casas de apostas, as plataformas precisam informar, precisa dar alerta em relação aos riscos dos jogos de azar, inclusive de desenvolver o transtorno do jogo. Eu acho bom, porque, poxa, a gente, né, o cigarro, por exemplo, você vira a embalagem, tem riscos ali, né? É uma maneira, não vai, né, fazer com que a gente não tenha mais ninguém falando, não, mas é uma maneira de inibir, né? Coisa que a gente não estava observando em relação ao transtorno do jogo. Jogava a responsabilidade para o jogador, não tinha nenhuma responsabilidade para as casas de apostas, né? E aí a gente vê o que deu. Inclusive, a gente conversou um pouco até sobre essa questão. Teve um episódio que a gente falou sobre escolhas e políticas públicas relacionadas à escolha, né? E a gente até conversou que só colocar as imagens lá no cigarro não produz o mesmo efeito do que quando a gente teve aqui em São Paulo, pelo menos, a proibição de fumar em lugares públicos. A hora que você começou a restringir o lugar que a pessoa podia... né, fumar, você começou de fato a ter uma redução, né, importante. E eu fico pensando isso, sem com um acesso muito facilitado ao celular, não adianta, não serve de nada. Assim, acho que pode ajudar, algumas pessoas podem olhar e falar, nossa, realmente isso aqui é perigoso, principalmente para quem tá começando, mas... Não é o suficiente, por isso que precisa ter outros aspectos, por exemplo, de restringir horário, né, tempo de uso de aposta, né, nas
plataformas. E, inclusive, na portaria, nessa nova portaria agora vai ter tem esse artigo de que precisa ter um limite de tempo do jogador. Então, vamos ver se as plataformas vão se adequar, né, para poder funcionar. Mas realmente deveria ter isso. Até porque a gente fala, né, quem é que tá jogando numa quarta-feira de madrugada, né, dia de semana, e no dia seguinte vai trabalhar, né? Se não tem esse tipo de restrição, né, realmente a pessoa vai continuar jogando. Exatamente. E aí vira a noite, depois piora no trabalho, enfim, né? Fora todo o problema financeiro. E, gente, tem outras mudanças de comportamento? Porque quando a gente tem viciados em álcool, ou mesmo em cigarro, né? Você começa a ver algumas... Eu sei que o vício, né, que nem a gente já falou, ele surge pra tapar algum buraco que tá acontecendo na vida da pessoa, né? Falando em uma linguagem mais solta, assim. Uhum. Ou em grande parte, né? Uhum. Dá pra super generalizar tudo. Mas você começa a ter, por exemplo, com álcool, você tem mudanças muito claras, né? De comportamento da pessoa no dia a dia e tal. No cigarro, você começa a ter também algumas mudanças, porque você tá... É uma substância química que tá entrando, né? Uhum. Inclusive, a gente tá programando aqui um pareamento para discutir vício em drogas. Legal. No vício em jogo, tem isso também? Tem. É que o transtorno do jogo, ele é uma dependência comportamental, Sim. né? Então, é bom a gente já reiterar que ele é uma dependência. E ele tem alguns fatores neurobiológicos que são parecidos com os de uso de álcool, cigarros e outras drogas. Então, tem a área do cérebro, da mesma forma como acontece com o uso de substâncias, que tem o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele libera aquele neurotransmissor da dopamina. Então, assim, o jogador, ele vai jogar justamente para ter aquela sensação de recompensa, de euforia. Diminui o nível basal de dopamina? Diminui. É muito semelhante, assim, não só em questão neurobiológica, mas de sintomas também. Então, um jogador compulsivo, ele pode apresentar tolerância como um dependente químico, então ele vai jogar cada vez quantias maiores para ter aquela excitação que ele tinha no início, né, da vida dele no jogo. Ele pode ter a fissura, né, que é aquela vontade intensa de jogar diante de estímulos, né? Então, tá em um ambiente que lembra o jogo. Ele vai ter aquela urgência de jogar, que é a fissura também, que a gente observa em dependentes químicos. Não é um critério pra gente, né, pensando aqui desse... Não é um critério diagnóstico. Exato, Sim. mas a gente observa, inclusive, tem um estudo feito lá no nosso ambulatório, que observou que pessoas... que jogam, né, jogadores, relatam essa fissura de uma maneira mais intensa que pessoas que estão em tratamento para álcool. Então, é significativo, né? É um fenômeno psicopatológico que a gente observa também no jogador. E tem a própria abstinência também, né? Então, quando você faz essa retirada abrupta, a pessoa pode ter irritabilidade, ansiedade, insônia, tudo por conta dessa retirada do jogo. Então, tem muitos aspectos que a gente observa que são semelhantes. Interessante. Você sabe, nossa, minha pergunta ela veio de um lugar tão nerd que vocês não têm ideia. Porque tem uns estudos sobre esses esquemas de reforçamento, né, que é o que tem lá nos jogos, que acontece um negócio que que eles chamam de comportamento adjuntivo, que é uma mudança que acontece. Por exemplo, tinha um estudo lá com ratinhos que quando você tinha esses esquemas, dependendo do tipo de esquema, né, quando eles eram mais rígidos, você gerava uma coisa que chama polidipsia. O ratinho ficava morrendo de vontade de beber água, mesmo que não tinha nada a ver com o negócio. Por isso que eu perguntei, assim, então... ou seja... e uma outra coisa que acontece eventualmente também com alguns esquemas é gerar irritabilidade. Muito. E aí isso começa a preocupar, principalmente quando a gente pensa em famílias vulneráveis, né? Se gera irritabilidade o jogo, mas eu fico pensando assim, imagina só uma situação que eu já tenho um pouco de dinheiro. Entra o dinheiro lá, a família tá vulnerável. O cara quer muito jogar. Aí a esposa fala assim, cara, não, você não vai jogar com esse dinheiro aqui, porque esse dinheiro aqui é pra gente comer.
pode aumentar, inclusive, violência doméstica. Sim. Sim, e o que a gente observa das consequências negativas que o jogo pode causar, uma delas, que às vezes é até irreparável, mesmo depois do tratamento, é a relação conjugal, é o problema na relação conjugal. Então, é realmente algo que é um ponto importante, né? Inclusive até para a gente trabalhar com o jogador, né, na terapia, em relação à vida conjugal dele. Nossa, cara, é muito pesado isso, né? Mas é isso, dali a pouco, do jeito que o negócio tá indo, a gente vai começar a ter propaganda de bet, assim, olha, desinstale jogue aqui, instale também o Tinder, promoção, né? Porque se você você acaba com o relacionamento e vai pro... Tô brincando aqui, mas, cara, é impressionante como tem falta de responsabilidade. É impressionante, assim. Da legalização. De liberar esse negócio. Exatamente. E sem o subsídio para o tratamento, né? Exato. Não, É bem desproporcional, né? O que a gente vê do quanto que esse mercado cresceu versus o que a gente percebe de políticas públicas, né? E de locais para tratamento. Sim. Porque tem uma coisa que eu acho que é meio preocupante e tal, que é, por exemplo, você vai ver um pessoal que joga videogame, fala assim, eu quero um jogo que me vicia, né? Tem até gente que prefere escolher jogos que viciam, né? Uma das coisas que eu acabo discutindo às vezes com o pessoal que fala isso é que às vezes a tua vida tá tão difícil que você quer alguma coisa que vai te tirar da tua cabeça, que vai te tirar da tua relação ali pra você poder parar e focar na vida. Só que o ponto é que essas apostas ou esses jogos do tigrinho ou qualquer coisa, eles são um ponto a mais, né? Porque você vende, inclusive, uma possibilidade de ascensão financeira ou de resolver um problema financeiro que você tem. Sim, e aí o que acontece é o contrário. E aumentou muito também, sei lá, por exemplo, o futebol, né? Sempre foi grande aqui no Brasil e tal, mas eu nunca tinha visto tanta gente interessada em, sei lá, Série D do Irã. Não é bem um interesse pela Série D do Irã. A pessoa só tá procurando mais meios de continuar jogando. Sim. E com toda essa propaganda, né? Quando você vai ver um jogo de futebol hoje em dia, ao redor, naqueles outdoors, tem ali a propaganda de bet. No uniforme tem a propaganda de bet. No Instagram tem propaganda de bet dos jogadores. Então, essa disseminação totalmente irresponsável, acaba fazendo com que aquele fanático por futebol acredite que tá tudo certo. Então, ele pode apostar porque vai dar tudo certo, já que o jogador tá falando, então... A gente não vê nenhum tipo de mensagem negativa, né, quando a gente vê as propagandas. A única mensagem, enfim, na tentativa de alertar, na verdade, não ajuda em nada, que a gente discutiu, que é jogue com responsabilidade. Então, realmente, não tem nada que na verdade, tem muito que favoreça para que a pessoa entenda que tá tudo bem jogar e que não só tá tudo bem jogar, mas que se mantenha jogando. E que se mantenha ali, né? Não, mas é isso, por que os caras vão falar alguma coisa, sendo que são os caras que pagam o salário deles? Exato. 15%. Eu vi a última matéria que eu vi. 15%. E das perdas, tá? 15% das perdas dos jogadores vai para os influenciadores. Nossa, isso me deixou tão mais triste com alguns jogadores que eu gostava, e aí eu via aparecendo lá e eu falei, não. E eu tô falando de uma plataforma que é autorizada pelo Ministério da Fazenda. Essa que passou, que eu vi a matéria, né, com essa informação. Tá. Quando não é legalizado, 80% vai, né, pro influenciador. Pra você ter 80% indo pro influenciador, essa muito empresa grana. ficou com muito dinheiro. Ficou com muito dinheiro. E como não é legalizado, ela não pode fazer propaganda. Então, ela não tá gastando também como uma propaganda, né? Ela tá só investindo com o influenciador, falando lá o quanto ele ganha, mostrando, ganhando. Cara,
Isso é muito pesado. Muito mesmo. Não, porque eu acho que tá crescendo num nível mesmo de problema de saúde pública, né? Por tudo que vocês estão falando. A gente já considera né? uma epidemia de transtorno Uma do jogo. epidemia. Pois é. Nossa, pessoal. E o que se fala é só a ponta do iceberg, né? Tem muitas outras coisas que a gente vê dentro do ambulatório que deixam a gente extremamente preocupado. Então, precisa ser mais divulgado. Por isso que é ótimo que você traga, né, esse assunto aqui em pauta para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, nem que seja uma pessoa só. Sim. Não, eu acho que é interessante isso, porque tem, querendo ou não, acaba que tem muita gente da faculdade de psicologia que acaba ouvindo a gente, assistindo a gente. É um podcast que ele é aberto para todo mundo, mas a gente acaba tendo muita gente ali, até por onde eu transito, né? Ou por psicólogos e tal. E, cara, como que é a adesão de uma pessoa que está viciada nesse nível a um tratamento? Ela chega algum momento que ela começa a falar, tá, acho que passei do limite, ou demora para esse momento chegar? Demora. A questão da motivação, né, para tratamento é bem difícil. Inclusive, geralmente o que a gente percebe é que quem procura por ajuda é o familiar da pessoa. Né? A gente tem uma regra, né, de que a pessoa que precisa procurar o tratamento é o jogador. Aí a gente percebe que é o jogador ligando, mas na verdade há pedido do familiar ou de alguém envolvido ali. Então é realmente muito difícil. E como eu falei, muitas vezes é porque a pessoa ela acredita que consegue resolver esse problema pelo jogo. Então, a gente precisa trabalhar ali justamente o enfrentamento com a realidade, né? Não é esse o caminho. E é importante a gente até fazer essa intervenção com a família, né? Normalmente eles já percebem que existe esse problema, mas a gente precisa conscientizar de toda a situação do jogo, para que eles consigam dar esse apoio pro jogador que vai entrar em abstinência. Então, vai ser um período bem complicado. E a gente faz esse esforço de envolver a família, a gente tem um grupo para familiares lá no ambulatório, porque envolve muito estigma no jogador, né? Até porque a família é afetada por conta disso, por conta da questão financeira, por conta das discussões envolvidas, por conta muitas vezes de mentiras, né, sobre a extensão do jogo. Então, a gente precisa, né, que o familiar entenda em relação ao que está acontecendo, né? Faz sentido também para familiar, às vezes para eles o melhor é a distância, né? Mas quando tem alguém, é até importante para o processo terapêutico da pessoa. E nesse processo de tratamento, né, com a pessoa, é autocontrole? Então, pode chegar num ponto, acho que dentro de um processo de tratamento para vício em drogas, por exemplo, a pessoa ela vai precisar ficar muito tempo sem nunca ter contato com situações que poderiam se relacionar a isso. Com o jogo também? Tem o controle financeiro, né? Até para a pessoa não ter as recaídas. Porque se ela tiver ali à disposição o cartão de crédito, que às vezes as pessoas esquecem que elas têm que pagar, elas vão continuar gastando cada vez maiores quantidades de dinheiro. Então, esse controle financeiro que é feito pela rede de apoio do jogador é feito durante essa intervenção também. Além do acompanhamento multiprofissional, né? Que o paciente precisa passar. Outra coisa que a gente busca trabalhar com o jogador é esse incentivo para que eles não tenham cadastros, né, nos jogos, porque mesmo que eles não joguem, eles recebem e-mails, SMS dessas casas de aposta, que aí serve, né, como um estímulo para ele. Não vou acabar jogando. Eles recebem bônus, eles continuam recebendo. Ou seja, evitar o contato com qualquer coisa que lembre o jogo. Mas é isso. Às vezes, e se o celular for a questão? Porque é diferente, por exemplo, de drogas, as pessoas vão ter que procurar lugares específicos que vendem, né? As famosas bocas aí. Quando
quando a gente tá falando de jogo, né? Cara, você tá no teu bolso. Sim. Como é fácil o acesso pelo celular, o que é recomendado é realmente tirar o cadastro das casas de apostas. E é a própria pessoa que tira? Ou, por exemplo, a família poderia... Existe alguma coisa que a família poderia entrar numa liminar para tirar? Sim. Existe. Existe alguns casos que chegam... De curatela. É. Nossa, gente, porque realmente, assim, eu só tô pensando porque putz, a pessoa não consegue ter controle nenhum, né? E fica mais difícil, né, nessa perspectiva agora. Sim. Tá. E como que é o tratamento em si ali com vocês? Uma pessoa, ele é rápido? O que vocês fazem? Então, o primeiro passo é sensibilizar, que você falou, né? Tentar sensibilizar para que a pessoa tenha uma aderência. Isso. E aí? Então, primeiro, a gente trabalha a motivação, né? Fazer a pessoa entender para que seria importante, então, ficar, né, abstinente do jogo. E aí, a partir disso, a gente trabalha outros fatores. O tratamento tem muita semelhança também com dependência química. Então, motivação, depois a gente trabalha em relação aos gatilhos, né? Quais são as situações que fazem a pessoa jogar, né? Tanto do ambiente, tanto alguns tipos de conflitos que levam a pessoa a buscar o jogo, né? E também a gente trabalha com ok, se você não vai jogar, então qual é a alternativa, né? Quais são outras atividades que você pode ter na sua vida que não seja o jogo? Nesses momentos que normalmente você jogava. Exatamente. Além de, né, a gente faz um enfrentamento ali, mostra pra pessoa quanto que ela gastou, né? Pra ela ver, porque é isso, a pessoa acredita, eu perdi aqui, mas... eu ganhei tantas outras vezes, eu acho que no total talvez eu esteja bem. E aí a gente mostra... nem tem consciência, exato, né? A gente tenta... Não faz as contas, né? Só percebe os ganhos ali. Sim, aí a gente também trabalha, né, que é específico para jogador, sobre essas superstições, esse senso de controle que eles têm em relação aos resultados, né? Então, por exemplo, a gente chama de falácia do jogador. Muitas vezes eles apresentam isso, né? De acreditar que consegue prever os próximos resultados a partir de resultados anteriores. Então, a gente tenta confrontar o jogador em relação a essas superstições que eles têm. E a manutenção, né? Dá para não ter recaída. E isso daí vocês... quanto tempo, assim, que... Não, acho que até pensando a gente avisar para as pessoas como é que elas fazem. Se alguém tá ouvindo a gente, fala assim, poxa, eu tô com vício, a pessoa percebeu agora. Ou conhece, né? Um familiar, um amigo e tal. Como que tá? Como procurar tratamento? Tá. Bom, a gente tem o ambulatório, né? O ProAMIT, que é o Programa Ambulatorial de Transtornos do Impulso, que a pessoa pode colocar na internet e vai achar o site lá da nossa equipe. E só atende região metropolitana de São Paulo. Isso, exato. Tá. Só isso. E pode procurar CAPS, né? O RAPS também. RAPS, que aí é o serviço gratuito que a pessoa... pode ter atendimento com um psicólogo, psiquiatra. Legal. Então, é só também jogar lá na internet, CAPS, e o bairro, que é encontrar o mais próximo. E também tem os jogadores anônimos. Olha, tem também jogadores anônimos. Tem. Há que também muito segue tempo, antes mesmo da criação do ambulatório, existe os jogadores anônimos. E aí também acha na internet. E aí é bom porque tem vários estados do Brasil, funciona online. Nossa. Sim. E tem o CVV também, né? Em caso de emergência psicológica, a pessoa pode entrar em contato 188. Sim. Não, bom demais isso. E agora, né? A gente tá falando aqui a gente tá falando desse tratamento. Mas vamos supor, tem pessoas que têm maior propensão a entrar num vício em jogo do que outras? E se sim, tem como prevenir isso? Em relação à primeira pergunta, sim, tem pessoas que são mais vulneráveis. Como? Então, por exemplo, pessoas de baixa renda, que têm um perfil socioeconômico, né? Então,
geralmente são pessoas mais jovens, né, com baixa escolaridade, da classe C, D e E. C, D e E, né? Mas, assim, não é só a vulnerabilidade socioeconômica que pode levar a pessoa a ter transtorno do jogo. Então, o que a gente observa é que muitos deles já relatam ter ansiedade, depressão antes de se envolver com o jogo, e também existe comorbidade com TDAH, né? Então, 15%... Não, 15 não, 25%, 20 entre 25% da população pode ter TDAH. Então, geralmente esse público é o mais vulnerável. Mas, claro, né, a gente fala mais vulnerável, não quer dizer, por exemplo, eu falei jovens, né, homens, né, mas não quer dizer que mulheres também não possam ter. Inclusive, a gente vê que pode ser até mais grave em termos de sintomas, de fissura, consequências negativas, né, gravidade de jogo. Então, é isso. Agora, prevenir para que a pessoa não jogue, essa pergunta... Precisaria da mesma intervenção que tem com álcool e drogas, né? De colocar ali os malefícios, digamos assim, as consequências de jogar, de repente, fazer as propagandas. Mas não é garantia. Seria uma forma de fazer uma certa contenção, mas... Você sabe que... É isso, né? Me parece que é a mesma coisa de você chegar e falar assim, não, acho que eu consigo só tomar uma cervejinha de uma pessoa que é alcoólatra, né? Ou seja, é o que você falou, tem que ser abstinência, né? Precisa. Sim. Tem pessoas que são mais vulneráveis a ter o alcoolismo, né? A mesma coisa acontece com o jogo. Tem pessoas que são mais vulneráveis. Eu lembrei até, Isabela, que você comentou, que eu perguntei se abaixava o nível basal de dopamina, né? Até porque tem a ver com impulso e o nível basal de dopamina tem a ver com TDAH. A hora que você falou, por exemplo, que pessoas que receberam diagnóstico de TDAH talvez tenham maior probabilidade de vício em jogo, fazem parte dessa população de risco, me ocorreu que a gente está tendo muito aumento de pessoas que têm atenção mais reduzida, um aumento muito grande de procrastinação, né? A gente teve aqui um episódio que veio o Saulo Velasco e o Gabriel Rego para discutir procrastinação e tal. E será que o fato da gente estar tendo, né? Nem digo só os jogos de azar, mas a gente tá tendo esse tipo de coisas próximas a jogo na vida, né? Até a Marvel faz isso, né? A hora que você coloca lá o final de um filme que abre espaço pro próximo. Série, né? Ou seja, parece que tudo na vida tá meio assim. Vocês acham que isso pode tornar mais propenso a gente entrar em uma situação como essa do que, sei lá, em uma época que a gente só encontrava jogo coisas parecidas com essa quando a gente precisava ir muito atrás. Hoje em dia a gente não precisa, né? O Instagram ali Sim, fácil acesso é um fator que leva a pessoa a ter... Aumenta a chance da pessoa ter um comportamento desadaptativo de jogar, né? A gente estava discutindo, inclusive, antes de conversar sobre como cada um pode se identificar também em relação a quanto que acaba tendo um comportamento mais, assim... exagerado, né, em alguma coisa, né? Eu comentei do celular, você também. Então, realmente, a gente pode estar mais vulnerável também, né, em relação a isso. E a mesma coisa acontece com os jogos de aposta online. Inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa, né, para entender um pouco mais o comportamento dos jogadores de aposta esportiva. E aí a gente se deparou com pesquisas mostrando que lá fora, assim que foi legalizado a aposta esportiva, a gente teve um boom, né? Teve um aumento no transtorno do jogo. Porque, será, né? Aposta esportiva online, né? A disponibilidade, fácil acesso, pode influenciar mesmo. Porque é isso. Se hoje em dia está sendo necessário uma dopamina mais rápida,
Uma das possibilidades é essa, né? Sim. E assim, pensando até nessa questão da disponibilidade, antigamente o público que entrava para fazer o acompanhamento no ambulatório do jogo eram pessoas mais velhas, né? Então elas tinham que se deslocar até a casa de bingo, até a lotérica, até o bar para jogar o jogo do bicho. Hoje em dia, né, muitos jovens universitários, por exemplo, que acabam escutando o podcast, eles, em qualquer momento, na hora que estão comendo, na hora que estão numa lacuna ali de aula ou de trabalho, de estágio, vão conseguir pegar o celular e jogar. Então, a acessibilidade, ela é um dos fatores, né, para trazer essa dependência mais forte para a população. Pode gerar esse comportamento problema com o jogo. Sim. Eu lembro que há muito tempo atrás você tinha era um tipo de aposta esportiva, mas não envolvia dinheiro, que era, por exemplo, o joguinho que era o Cartola, né? Que é isso, você ia lá, você falava, ó, eu acho que esse cara aqui vai jogar bem nesse jogo, eu acho que esse outro vai ser nesse e tal. E você ganhava pontos em relação a isso. Ficava dentro de uma coisa mais controlada, era um joguinho, tranquilo. A hora que você coloca dinheiro e esse dinheiro começa, inclusive, a alimentar essa galera, né? É isso, você dobra, né? Cara, é muita coisa. De deixou ele chateado. Foi. Não, porque... A realidade não é tão porque favorável. eu não tô vendo... Eu tô aqui pensando que não... Tem muitos fatores, né? Então, não tem saída. Publicidade né, passiva e muito apelativa. Sim. Disponibilidade de acesso. Sim. Que mais? Bônus para começar a jogar. Toda a mecânica envolvida ali no jogo de ganhar às vezes não, né? Sim. A questão do intermitente. O resultado rápido. A experiência de resultado rápido e com dinheiro. E com dinheiro. Tem lá seu poder ali. E uma crise econômica, grande parte da população reduzindo o poder de compra, né? Exato. Ou seja... Isso. Ninguém mais compra azeite, por exemplo. Ninguém mais compra azeite. Busca alternativas. Exato. Então, assim, olha só. É muita coisa que pode levar realmente uma pessoa a achar que vale a pena jogar. Sim. Mas é por isso que a gente precisa de investimento para esses acompanhamentos, desses tratamentos. Sim. E tanto que aqui em São Paulo a gente só tem o ProAmit, mas a gente estaria disposto a fazer um treinamento com os profissionais para capacitar e fazer o acompanhamento certinho. Isso é interessante, porque é isso, né? Por exemplo, uma pergunta aqui é se a gente poderia ter política pública, porque a hora que eu falei de prevenir, óbvio, a pessoa própria não vai conseguir. Mas será que a gente conseguiria como uma política pública? Será que existiriam possibilidades de a gente ter políticas públicas para tentar prevenir isso? Porque eu fico pensando, proibir, os caras vão encontrar outro jeito. Regulamentar talvez funcione para uma parte, mas tem que ter o problema é a disponibilidade. Por isso que eu tava aqui já entrando, acabou, não tem jeito, esse negócio. Olha, o que é isso, né? Então, beleza, poderia restringir, poderia regulamentar, mas tem a parte do conscientização e acho que, assim, desde muito cedo, assim, nas escolas, né? A gente vê o quanto que cada vez mais os jogadores são mais jovens, né? Mesmo agora, né? Agora é proibido para 18 anos, mas antes tava super liberado. Então, assim, poxa, como que esse tipo de informação tá chegando para os adolescentes, principalmente, né, de classe mais baixa? É a garantia? Não. Você sabe, eu tava lembrando aqui, tinha um bar na frente da minha casa quando eu era novo, e tinha algumas pessoas, tinha umas maquininhas lá, caça-níquel. E a gente saía, a gente achava, nossa, aquele cara jogando. Pra gente, assim, era a pessoa que ficava o dia inteiro no bar e a pessoa que ficava na máquina caça-níquel eram pessoas assim, cara, não são pessoas que eu gostaria de me tornar no futuro. Você olha assim. Só que agora,
esses jogadores que a gente vê, eles não são essa pessoa que é deslocada socialmente, né? Uhum. Não, é aquela que, sei lá, vai pensar o universitário, tá no intervalo de uma aula, ele tá jogando. Uhum. Às vezes os jovens universitários, eles têm como uma programação ir até esses cassinos, né? Então, já virou digamos assim, um rolê para as pessoas mais jovens. Já tá desmistificado para eles. Nossa, isso é... Não, é muito difícil, né? Porque, poxa, galera, a hora que você chega lá, você tem essa disponibilidade fácil, você tem pessoas que começam a, de alguma maneira, sei lá, o jogador que tá ali validando aquilo, que é o jogador que você gosta, do teu time, você vê na camisa do time que você torce, você começa a ter, muita coisa que vai indo na contramão de você achar que uma pessoa que é viciada em jogo tem um problema, né? E que esse é um problema, inclusive, dessas outras pessoas. Não, é aquela pessoa que não foi capaz de se controlar. Uhum. E com isso, só sobra exclusão social para essa pessoa, para que todo mundo possa continuar sorrindo e gastando seu dinheirinho no jogo. E enquanto isso, né, e aí, nem entrar nesse assunto, mas é isso, cara, a hora que você começa a ter um monte de jogo desse tipo, a pessoa ela passa a passar muito mais tempo olhando para isso e não olha para outras coisas que são relevantes para a vida dela. Uhum. Uhum. Né? Não só para a vida dela, mas para a vida pública. Sei lá, ela para de saber em quem que vai votar e tal, ou para de olhar para essas coisas, né? Para de se preocupar com o bairro, com a família, com os amigos. Aumenta ainda mais o individualismo que a gente tem, né? Diminui a consciência social, faz sentido. Sim, esse é um dos sintomas, né? O isolamento, o afastamento das pessoas que fazem parte daquele vínculo social. Então, relacionamentos amorosos, amigos, familiares no geral. O isolamento é um dos principais que a gente percebe no início. Só que a gente tá falando algo que até isso começar a acontecer, né, a pessoa já tá totalmente envolvida, já teve gastos exorbitantes com o jogo de azar. Né? Porque o que a gente percebe em relação aos jogos de azar é que é mais fácil de você encobrir, né? Não mostrar exatamente a gravidade até que, bum, né? Ou descobrem, ou a pessoa fala porque já não dá mais, né? Então, imagina, né? Até a pessoa perceber, ter a consciência, né? E ainda mais com todos esses incentivos para que a pessoa continue jogando, né? O caso já está realmente bem grave. Uhum. Tem cura? Eu vou pôr entre aspas. Assim, eu odeio essa palavra, mas eu acho que vocês entenderam. Sim. Olha, o que a gente percebe, né, do ambulatório é que o tratamento ele pode durar, assim, em média... Não pode falar muito. Vai, 2 anos, né? Em relação ao acompanhamento. Claro, tem pacientes que ficam mais tempo, mas assim, 70% do caso recebe a alta, né? Uhum. E então, sim, né? É possível desde que a pessoa tenha os recursos necessários, que é a ideia, né, da terapia. Uhum. Não quer dizer que a pessoa não possa retornar, né? Que acontece, certa frequência. O que a gente percebe do jogador é isso, né? Que é um pêndulo, né? Tá bem, aí tem um problema. Geralmente por quê? Porque teve um grande né? Perdeu muito dinheiro e aí busca tratamento. Pode ser que ela, né, fique bem, né? E, de repente, volta a ter o problema. E tem também como isso ser, sei lá, um tapa, que nem vocês falaram, né? A pessoa, ela tá voltando, ela ainda não tá tentando voltar. Todo mundo que passa por uma recuperação tenta voltar para aquele momento que existia antes de você ter tido o problema, né? Pelo menos grande parte. Sim.
Então, inclusive, eu acho que isso é parte do negócio. Como que você vai viver, qual é o mundo novo que você vai ter ali, né? Mas aí essa pessoa, ela vai conversar com os amigos que, já não estão mais assim na dele. Aí ele se frustra. Existe uma probabilidade dessa hora ter uma recaída, né? Sim. Por isso que a gente precisa entender exatamente quais são os pontos que pode levar à recaída. Sim. É garantia também. Não, né? Podem aparecer outras coisas no meio do caminho, mas aí ele precisa entender, né? Mas, ao menos, né, a pessoa já tem ciência de que se trata de um problema, né, de um transtorno. Vamos pensar nós mesmos, a gente tá com alguma questão que tá com dificuldade, vai pra terapia, né, faz todo o processo terapêutico, tem alta, né? A gente pode retomar a terapia. Mesma coisa pode acontecer com um jogador. Claro, pode acontecer coisas na vida, a gente pode ter outras coisas, sim, perfeito. E sobre essa parte do tratamento, né? Tem muita desistência? Tem. Ou seja, a pessoa começa, ela chega lá e aí ela fala, cara, dane-se, eu vou jogar pro resto da vida. Não vou saber exatamente qual é o número, mas sim. Tem bastante. Tem. Porque a gente faz a parte de avaliação, né? Então, é curioso que a gente acaba debatendo isso de vez em quando. Quando a gente coloca os dados no sistema, aí a pessoa já recebeu alta, e aí a gente observou, a partir da avaliação de algumas análises clínicas, que ela precisaria ficar ali mais um pouco, mas é uma decisão dela, né? Assim como qualquer outra dependência, ela precisa ter o livre-arbítrio também. Sim. Muito embora em alguns casos a gente vê que tem... como é que fala? Que a pessoa não tem mais controle financeiro, esqueci o termo. Que a gente falou aqui. Do quê? Que a pessoa não... Impossível, não. Bom, enfim. Não sei qual é. De curatela? Isso, curatela. Tá. E cara, a pessoa pode simplesmente falar, ok, o jogo é tudo na minha vida, eu quero fazer isso pra sempre e viver assim. Tem casos. Tem casos. Não, sim, é uma questão de escolha, mas o ponto não tem nada. É que eu tô realmente puto que não tenha uma política pública pra lidar com isso, porque se você tem pra alcoolismo. Pois é. Exatamente. É isso que eu tô aqui na minha cabeça. Você tem pra alcoolismo, você tem pra drogas. Você tem um cara que é alcoólatra na rua, você vai ter uma política pública pra acolhimento, pra tratamento desse cara. Sim, exato. E até porque tem a questão de como é mais fácil identificar que aquela pessoa tá com problema com álcool, né? Você percebe, mas igual uma pessoa que tá em situação de rua e tudo mais, é mais fácil, né? Agora um jogador... É difícil. E realmente não tem política pública. Não tem um CAPES jogo, por exemplo. Álcool, drogas, jogo. Álcool e drogas, jogo. Que seria legal. Faria muito. Exato. Até porque são as 3, né? Maiores dependências. Então faria muito sentido. Pois é, galera. Não, tô chocado, assim, com... Eu não tinha ideia da dimensão. Da dimensão. Assim... Eu sabia que não tava nada bem, mas... Sabe? Quando você descobre. Mas muita gente não sabe, né? Então, e por que você não sabe? Né? Sendo um profissional da área da saúde, por quê? Eu fico pensando em relação a isso, né? Antes de eu entrar no ambulatório, eu nunca pensei na possibilidade de existir um ambulatório só para isso, porque precisava... né? Porque é algo sério, algo grave, né? Nunca passou na minha cabeça até, né, fazer estágio, começar a trabalhar com isso, né? E é muito curioso que eu converso, assim, né? O pessoal sabe que eu trabalho com isso, converso com amigos, eles ficam, nossa, mas eu não imaginava a gravidade dessa situação, nunca imaginei que fosse algo, né, que precisasse de uma atenção, né, enfim... É algo que realmente não tá muito na nossa realidade, né? Não, pior é isso. Eu acho que tá, só que ela tá... velada. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando quantos alunos que eu não dou aula
Sim. E eles estão ali jogando, porque às vezes eles pegam o celular, mexem, eu não sou um professor que liga muito pra isso. E, cara, às vezes eles estão jogando, eles estão ali consumindo um negócio que pode estar levando eles pro buraco. E a gente não tem o que fazer. Gente... E às vezes a gente acha que é só a pessoa, sei lá, checando o Instagram, o WhatsApp. Não sabe que além dela estar ali com o celular, ela também está apostando. Né? Não, com certeza, gente. E isso é um negócio, porque é mais do que isso, é silencioso. Silencioso. É um negócio que é silencioso, ele vai vindo devagar, você nem sente. Você acha que você tá fazendo alguma coisa tranquila. Todo mundo mexe no celular. Não, é muito mais sério o negócio. Muito mais sério, sim. E acho que é importantíssimo ter capacitação para os profissionais para entender e até pensar, né, que a importância de questionar, né? Vai um psicólogo atendendo o paciente lá no CAPS. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, né? Então, uso de substância eu já perguntei, né? E jogo? Não tem nem nas triagens, cara. Isso. Não, eu vou pedir pra colocar lá no MAC isso aí. A gente inclui tudo. Não, e você sabe que eu tava lembrando, tá? Eu sei que não é necessariamente a especialidade de vocês, mas eu tava lembrando eu sempre falo uma coisa quando eu dou aula. Que, às vezes, antigamente, as pessoas falam assim, não, meu filho tá num joguinho. Cara, você tem que saber qual que é esse jogo. Isso. Você tem que saber que jogo é esse que a pessoa joga. Sim. De onde veio? Inclusive, como terapeuta, às vezes eu pergunto a pessoa, não, porque eu tava jogando, o que você gosta de jogar? Mas por quê? Aí ele fala lá um nome X, eu falo, o que eu vou fazer? Eu vou atrás, eu vou descobrir como que é esse jogo. Descobrir como funciona. Sim. Né? Eu lembro de um ex-paciente meu, assim, que ele jogava Clash Royale, né? Cara, joguinho simples, né? Celular e tal. E naquele jogo que não dava dinheiro, ele já gastou sei lá quanto. Imagina você coloca esse jogo, não é pra dar ideia, tá? Vocês que estão aí, programadores aí. Imagina você coloca esse jogo ganhando dinheiro. Mas tem, tá? Tem jogo de videogame que você consegue, no meio ali do jogo, fazer a aposta. Sim. Já existe. O que você pensou aí já tá acontecendo. Né? Tá. Então, por exemplo, a pessoa joga um jogo específico que ela ganha até determinado bônus e esse bônus não garante que ela consiga, sei lá, algum tipo de habilidade, isso. E aí, o que ele faz para conseguir, né? Põe dinheiro, né, ali, que é fácil pelo cartão de crédito, e tem a roletinha lá pra rodar, pra ver se a pessoa ganha pra poder ter essa habilidade também. Tá, e isso que você falou é muito, muito interessante, porque assim, isso não é incomum, na verdade, né, em jogo. Então, ou seja, eu nunca tinha parado pra pensar que isso poderia ser aposta. Tudo que envolve a probabilidade. A aleatoriedade e dinheiro envolvido, ou qualquer coisa de valor ali pra você ganhar algo acima do que foi investido, é aposta. Ou seja, a hora que você coloca ali, a hora que você começa a colocar isso no meio de joguinhos como esse, vocês lidam também com esse tipo de coisa? Porque eu imagino que grande parte hoje é bet esportiva, mas muito porque você está tendo um investimento massivo nessa modalidade de aposta, né? Mas que nem, você tem aposta de cavalo, você tem, né? Vocês até comentaram que... Acho que vocês falaram... Que corrida de cavalo e loteria. Foi no off. Fala pro pessoal aqui. Que desde quando houve a lei para proibir os jogos de aposta, os únicos que ainda eram permitidos era corrida de cavalo e loteria. Todos os outros, caça-níquel, bingo, tal do videobingo, que é a mesma coisa. Por que não tem tanta gente viciada na Mega Sena?
Pode ter, É. mas pode. Sim. Só que geralmente não é só com a loteria, né? É. Pode ser outros também. A Já pessoa há aposta em outros. tudo que é coisa. Mas porque talvez seja menor a dependência em jogo de azar quando é loteria? Porque o tempo, né, entre a aposta e o resultado é maior do que no caça-níquel. Tá. Você vai, aposta, o negócio gira e já dá o resultado. Que é a depreciação por atraso. Isso. Né? Entendeu? Delay discounting. Pra quem tá ouvindo aí Uhum. Cara, faz sentido. Ou seja, quando você vai colocando o atraso, você diminui o valor que teria, né? E a probabilidade também na loteria é muito, muito baixa e ela é anunciada, Uhum. né? Uhum. Todo mundo, você vai falar da Mega Sena, você conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Não. Aí você fala, eu ganhei, mas eu não queria deixar público. Não, é difícil você encontrar pessoas, né? Se alguma de vocês seriam as primeiras. Não, Vocês não ninguém. ganharam? Tá, Ninguém. eu também não. Então, mas é isso que você vai Nada. ver. Nem Nada. bingo, deixa eu Nossa. ver. Nem bingo já ganhei. Não De ganhei carteirinha nada, da nada, igreja. Cara, eu ganhei uma vez um pintinho, assim, sabe? Aquele Verdade? que eram que deixavam coloridos. Não. Não. Era aqueles... Era em feirinha, tipo, quando eu era sei. moleque. Assim, eu tinha uns 6, 7 anos. Tava na né? moda mesmo. Um feijãozinho que você vai... É isso, você vai ver esse tipo de bingo. Olha que coisa tranquila. Você vê que é a mesma situação, mas é isso, né? Você tem memórias afetivas, inclusive, gostosas. Pô, eu tava lá, jogava com a minha avó, com o meu primo. Porque é recreativo. O que você ganha de prêmio é o quê? Um pintinho, coisas desse tipo. E tem um momento específico pra acontecer. Tem um evento. Não é algo que acontece... É, uma festa né? junina. Vai, é festa junina e tudo mais. Bom, isso sem ser os clandestinos, É. né? Claro. Tem os clandestinos que acontecem o dia todo. E aí o bingo é valor em dinheiro mesmo, né? Sim. Uhum. Pago ali na hora com várias cartelas. Aí a premiação é Também. dinheiro ou os prêmios significativos. Tipo, um carro. É. Né? Mas é bom. Que às vezes pode retirar Tá, de alguma maneira. entendi. Enfim. Entendi. Não, ou seja, e a gente começa a ter, inclusive, por trás desses jogos. E aí eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, assim, mas. Cara, quando você vai ter, por exemplo, um cassino, você tem cassino clandestino, ou você tem esses jogos aí. Caso de bingo. Pra você ter uma casa de bingo ou até um cassino clandestino, você tem uma máfia que tá por trás envolvida. Muitas vezes você vai ter, cara, o cara que vai cobrar a dívida do cara, né? O agiota, todo o sistema do submundo envolvido. Então, jogar nesse negócio significa que você está financiando o crime, né? Certa medida. Nessas apostas não regulamentadas, vocês sabem a mesma coisa, assim, ou... Sim. Bom, o jogo do bicho. Uhum. Tá. Inclusive, Então, falar eu tô pra assistir. o Tem até um documentário. documentário falando, né, do jogo do bicho e a máfia envolvida. Mas sim, você quer saber se os jogos de azar online clandestinos, sim. Se a gente tá lidando com a mesma coisa. Exato. A questão é a mesma coisa. Mesma coisa. E ainda tem um plus, né? Que esses jogos online, como ela colocou, não tá em território nacional, né? Então é mais difícil a fiscalização. Uhum. A grande parte tá, sei lá, Ilhas Caimã, essas coisas. Bahamas, aí não tem pagamento de impostos, e aí o pessoal tá lucrando ali, os grandes empresários. Em resumo, pra gente deixar um recado aí pra galera. Se você tá jogando num joguinho de aposta, você tá a serviço de quem? Da máfia ou de alguém que tá muito rico às suas custas, às custas da tua saúde mental, da saúde mental da tua família e da tua vida. Do dinheiro que você ganha suado depois do dia de trabalho. Ou que você tirou Ou que você tira dos seus pais. dos seus pais, ou pediu emprestado pra alguém, ou roubou. Ou roubou, né? Sim. Cara, doido, né? Uhum. É bem triste, né?
É um problema de saúde pública pesadíssimo. Mas nosso foco aqui é falar pra pessoa procurar a ajuda mesmo. Ah, não, com certeza. Sim. Eu acho que eu tô falando essas coisas até pra mostrar a gravidade do negócio, Sim, né? mas é importante. Envolve tanto uma questão de saúde pública quanto de segurança. Exato. Exatamente. Porque é isso, cara. Se você começa a ficar... Como a gente já falou, do cara é agressivo, né? A gente falando de pessoas que roubam e tal. É uma questão... Isso precisa ser endereçado. E é isso. Eu acho que uma das razões até que eu propus o pareamento era que a gente pudesse falar com a população, mas também pressionar de alguma maneira, né, esses órgãos públicos para que eles possam, para que a gente faça alguma coisa, assim. Eu acho que uma das ideias do podcast era essa. Por isso que eu sempre, todo episódio eu levo alguma coisa para esse lado. Eu sempre falo de investimento público, alguma coisa assim. É ótimo. Porque a gente precisa, né, gente? Sim. Gente, né? E olha, foi muito tempo negligenciado sobre isso. Muitos anos. Então. Muitos anos. E sem envolver, né? Porque geralmente tem, né? Alguém que vai lá falar. É bom. Teve, né? O nosso coordenador chegou a ir lá na Assembleia para falar em relação ao transtorno do jogo, mas, enfim. Voto vencido. Pois é. Nossa, é complicado, né, gente? Nossa, porque quando você tá ingerindo uma substância, você fala, não, tudo bem, isso aqui tá me fazendo mal, mas quando você tá quando é um negócio que você aparentemente não tá ingerindo, né? Parece que as pessoas não sacam que as experiências são importantes, né? Isso. Não, e é isso. E, por exemplo, até a gente teve um episódio falando de relacionamento abusivo, é a mesma coisa. Você vai achando que não, eu tenho controle sobre, porque tá fora, não é? Enquanto não tá batendo, tá bom. Não é assim, né? A gente pode usar até como um comparativo a manipulação no relacionamento abusivo e a manipulação de todos esses mecanismos para te levar a jogar. Não te levar a jogar, mas te incentivar a jogar. E de manter, né? Nossa, não tá jogando? Deixa eu mandar um e-mailzinho aqui pra essa pessoa. Olha só o que eu tenho aqui. É uma pressão, né? Esse bônus pra você retomar a jogar. Nossa, é verdade, né? É bem parecido. É muito parecido. Tem questão do reforço intermitente, tem essa... Restrição. Você fala, vem aqui, não vai... Não faça outras coisas se não jogar. Fica aqui por horas. Daqui a pouco as bets estão falando, troque de roupa que você não vai sair desse jeito. Ai, credo. Pelo amor de Deus, não. Eu tô brincando aqui, é só pra gente dando alguma risada, né? Pois é. Cara, é o relacionamento abusivo com jogos de aposta. Você sabe que eu tava dando aula, segunda-feira eu tava dando aula de reforço intermitente, né? Daí eu brinco, quando eu falo isso, eu falo, gente, eu tava num relacionamento abusivo com o meu controle remoto do portão. Porque eu apertava, cara, eu contei, né? Nerd é foda. Eu contei acho que 30 vezes eu precisava apertar pra ele abrir o portão. E eu às vezes chegava atrasado. Até um dia que minha esposa falou assim, troca. Troca a bateria. Pensou, né? Já pensei. Nossa, a vida fica tão melhor. Desligar e ligar o Aí não, mas ele não vai ser mais o mesmo. E eu fico pensando o quanto que isso... e não era uma coisa que... Eu brinco com ele, não é fácil. É um ótimo exemplo e a gente tá falando de algo que foi, assim, minutos da sua vida. Exato. E que foi ali, você ficava insistindo e tudo mais. Imagina. Eu cheguei atrasado pra dar aula por causa desse... Aí, Você vê? Coisa pequenininha. Coisa pequenininha. Agora, olha a extensão que é, né, do problema com o jogo. Sim. E aí a pessoa, mesmo que a pessoa reconheça, talvez ela fique lá, não. Cara, quer saber? Não, só uma vez aqui, porque... pô, já volta o padrão todo. Queria pedir para vocês darem o último recado pra galera. Que a gente tá chegando no fim do nosso papo. Bom, acho que principalmente para a população mais jovem, não normalizem o fato do jogo ser tão fácil de acessar.
Então, se vocês perceberem que tem algum desses sintomas que a gente falou aqui, que é um problema pra você, que você já tá percebendo que tá virando um problema, procure ajuda. Porque mal não vai fazer. Ou se algum amigo falar que, ó, cara... Se alguém te der um toque. Exato. Bom, é importante a gente colocar aqui, jogos de azar é uma brincadeira, na verdade, muito séria, né? Que envolve algo muito sério, muito importante. E que a pessoa que joga, ela não vai conseguir, né, ter grandes ganhos, né? Mesmo em longo prazo, ela não vai conseguir ficar kit, né? E que ela pode estar com problemas sem saber, né? E que, bom, como a Isa falou, é importante que se atente ao que seria o problema, né, do jogo na vida da pessoa e procure ajuda. Perfeito. É porque é isso, né? Eles programam, ele é programado pra você perder. Sim. Um jogo é programado pra você perder, né? E alguém precisa dizer isso. Sim. Perfeito. É isso. Vamos dizer aos ventos aqui. Gente, obrigado, de verdade. A gente agradece. Muito obrigada. Valeu. Bom, pessoal, esse foi o episódio que a gente conversou com a Isabela e com a Bruna sobre jogos de azar. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, no TikTok. A gente também tá no YouTube, no Spotify e em outras plataformas de podcast. Eu vejo vocês no próximo episódio do Pareamento. Valeu!